Com certeza você já deve ter ouvido falar que não para de crescer o número de ações judiciais contra médicos no Brasil, com alegação de erro, né? E pedindo indenizações, às vezes milionárias. E por que cresce tanto o número de ações judiciais? Será que os médicos erram muito no Brasil? Não é bem isso. Até porque, se fosse esse o motivo do crescimento das ações, também cresceria o percentual das condenações. Porque se ele errou, ele vai ser condenado, certo? Mas a maioria das ações, o médico não é condenado. Então, por que tem tanta ação judicial? Porque é de graça para processar o médico. Calma, eu já vou explicar melhor essa história. Mas antes de qualquer coisa, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações toda vez que tiver um vídeo novo e já deixa o seu curtir nesse vídeo, que essa é a forma de você me ajudar na divulgação do meu trabalho. Como assim é de graça processar o médico? Nem sempre é de graça, né? Mas na justiça brasileira existe uma coisa que chama justiça gratuita. Então, quando a parte que tem um direito, que ela acha que ela tem um direito, ela não tem condições financeiras de arcar com o processo judicial, ela pode pedir que ela seja beneficiária da justiça gratuita. E o que isso significa na prática? Quando você entra com uma ação judicial, você tem de recolher custas relacionadas ao valor da causa. Se eu estou pedindo 500 mil reais de indenização, eu vou ter de pagar um percentual sobre esses 500 mil para o processo correr. Afinal de contas, existe um custo, né, para tramitar um processo na justiça, né? Não é de graça, né? Tem os valores dos salários dos servidores públicos, tem o prédio, tem tudo aquilo, tem toda aquela máquina funcionando, então existe um custo para um processo tramitar. E as partes pagam esse custo, tanto aquela que vai se defender da ação judicial, quanto aquela que ingressa com a ação judicial. Só que se todas as pessoas fossem obrigadas a pagar esse valor, você concorda que as pessoas mais humildes, as pessoas pobres no sentido literal da palavra, não teriam acesso à justiça, porque se ela não tem como pagar as custas judiciais, ela não tem como processar ninguém. Então, criou-se, né, a lei da justiça gratuita. Além disso, os advogados que costumam atuar em defesa dos pacientes, né, ou melhor, em defesa dos direitos dos pacientes processando os médicos, principalmente desses pacientes mais humildes, eles costumam cobrar por êxito. Esse paciente ele pode ir ou na defensoria pública também, na OAB, pedir um advogado gratuito, ou então ele pode até ser procurado por um advogado mesmo, ou descobrir, conhecer um advogado e o advogado cobrar sobre o êxito. Ou seja, se a pessoa ganha ação, o advogado ganha, sei lá, 20% da condenação. Então, a pessoa não investe absolutamente nada para processar o médico. Por isso que na abertura do vídeo não era um clickbaiting, né? Eu falei que é de graça processar o médico. Para muitas pessoas, para a maioria delas, inclusive, realmente não tem custo algum. Ou seja, o risco dessa pessoa é zero ao processar o médico. Ela não vai perder nada. E o que vai acontecer é que ela pode ganhar. Não estou falando que as pessoas processam o médico de má fé, né? Como se fosse uma aleatório, né? Por sorte, vai que eu ganho alguma coisa. Não, às vezes ela, né, na maioria dos casos, ela realmente se sentiu prejudicada. Só que justamente por ser beneficiária da justiça gratuita, mesmo não tendo elementos ali cabais de que houve um erro médico, vale a pena processar. Se eu vou procurar um advogado especialista em direito médico e eu vou pagar as custas, vou pagar honorários, vou todo esse custo, o meu advogado vai falar: olha, Tabata, talvez não seja bacana a gente processar, porque as chances de êxito aqui são pequenas, você vai ter um custo de X com perícia, com isso, com aquilo, né? E aqui a gente tem poucas provas para comprovar que o médico cometeu um erro. Então, isso desencoraja a pessoa de processar o médico. Claro que se ela tiver convicta de que ele errou, de que ela sofreu um dano em virtude disso, ela vai seguir com o processo, mas ela vai ter de pagar por isso, né? Então, não é gratuito. Quando a pessoa é humilde, ela é beneficiária da justiça gratuita. E qual é o critério para ser beneficiário? É o juiz que avalia, tá? A pessoa vai juntar ali provas de quanto ela ganha, dos rendimentos, etc. Então, assim, não é um valor pré-definido, do tipo, é um salário mínimo e beneficiário da justiça gratuita. Então, depende também do valor da causa. Se é uma causa de valor maior, é claro que as custas daquela causa impactariam mais até uma pessoa que, de repente, ganha 2 salários ou 3 salários. Então, tudo isso é avaliado ali no contexto, tá?
E o médico, ele é beneficiário da justiça gratuita? Não, porque dificilmente um médico ganha pouco, né? Dificilmente um médico ganha 2 salários mínimos, 3 salários mínimos. O médico, mesmo recém-formado, ganha muito mais que isso. Ou seja, quando ele vai se defender, ele sempre vai ter um custo. Ele sempre vai ter de pagar advogado, ele vai ter de pagar custas judiciais, ele vai ter de pagar para recorrer, ele vai ter de pagar perícia. E mesmo que ele ganhe a ação, ele vai ficar com esse prejuízo. Porque se a pessoa é beneficiária da justiça gratuita, como que ele vai lá cobrar a pessoa? Olha, eu gastei 50 mil para me defender de você, agora você me paga. Não, isso não existe, né? Então, ele fica com esse prejuízo. E qual a única forma dele não ter esse prejuízo? Não errar? Não, porque mesmo que ele não erre, a pessoa pode processar ele, né? A pessoa pode alegar que ele errou, ele vai precisar se defender, e aí ele não vai ser condenado, mas ele fica com prejuízo. Então, como que ele evita essa situação? Não trabalha como médico? Calma, não precisa ser tão extremo. Ele pode contratar um seguro de responsabilidade civil profissional médico, porque o seguro paga os honorários do advogado dele, as custas judiciais, perícia, eventualmente, se tiver condenação, também é o seguro que paga. Portanto, a única forma do médico se proteger desse prejuízo financeiro é contratando um seguro de responsabilidade civil profissional. Espero que você já tenha o seu se você for um médico.